Federal do Ceará, que vai falar do espectro de uma classe de modelos riemannianos. E aí, pessoal? Tranquilo? Bom, eu vou falar de problema de calcular o espectro, né, de uma classe de modelos riemannianos, como já foi dito. Né? Meu orientador é o Fábio Montenegro, né, foi meu orientador por toda a graduação, né, não só nesse projeto específico. Então, a ideia aqui é o seguinte: a gente usa a teoria de Sturm-Liouville, para quem conhece, já viu alguma coisa de EDO, para caracterizar, né, na verdade, para encontrar o espectro, né, dessas variedades riemannianas. Né. Os problemas de alto valores, eles têm chamado a atenção dos matemáticos, né, de diferentes maneiras, né, e na geometria riemanniana eles aparecem com frequência. Então, eu espero passar um pouco da minha visão sobre o assunto. Né. Então, para começar, o Laplaciano, né, se você tem uma variedade riemanniana, do mesmo jeito que você define o Laplaciano no Rn, você tem uma definição boa para variedades riemannianas. Né. A princípio, você começa definindo para funções suaves, só que você tem um problema com o domínio. Né. É conveniente você estender a um domínio que seja mais amplo do que simplesmente funções suaves, né, porque, na realidade, as coisas, né, nem sempre se comportam tão bem. Então, ele possui uma extensão autoadjunta, um operador definido um certo subconjunto de L2, que no caso é o espaço de Sobolev W02, mas eu não quero entrar muito nesses detalhes técnicos, e tem uma expressão em coordenadas locais, em termos da métrica, certo? Aqui, G e J com índice em cima é a matriz inversa da matriz da métrica riemanniana. Né? Isso você põe no sistema de coordenadas e, basicamente, você sabe fazer a conta do Laplaciano. Né? Observe que se G e J é a identidade, o determinante de G é 1, e você recupera, né, o Laplaciano que você já tem no Rn. Né? Então, definição. Né? Para a gente aqui, como o Laplaciano é autoadjunto, eu posso dar essa seguinte definição. Né? O espectro do Laplaciano é o conjunto dos números lambda maiores ou iguais do que zero, tais que aquele operador, né, o Laplaciano mais lambda i, não possui inverso limitado. Né? Aqui, bom, essa coisa de lambda ser maior ou igual do que zero, eu estou me aproveitando de certas propriedades, que são o fato do Laplaciano ser um operador negativo, para dizer que o lambda é maior do que zero, para simplificar um pouco as coisas. Isso para quem já está mais familiarizado, que talvez estranhe, né? Porque, no geral, o espectro tem que ser um subconjunto de C, mas, no caso desses operadores, é um subconjunto da reta. Então, esse operador não possui inverso limitado, né? Ou seja, tem duas coisas: ou ele não é invertível, ou a inversa é um operador ilimitado, né? Não é um operador que se comporta bonitinho, não é uma coisa contínua. Né? E aí você tem dois tipos de notação. Né? É legal isso em análise geométrica, porque essa primeira notação é a notação dos analistas e a segunda é dos geômetras. Né? O primeiro enfatiza o operador e o segundo a variedade. Né? Basicamente isso. Como eu não me decidi por nenhuma das duas, eu vou falar espectro do Laplaciano do que segue. Então, um exemplo interessante, né, para você, como é que você pensa, né, o que é o espectro, né, quem são os caras no espectro. Um exemplo interessante é esse: se você pegar um alto valor, né, ele é um elemento do espectro, né, simplesmente porque você tem uma função, no caso, ou um vetor, pode pensar do jeito que você preferir, né, que não nulo, tal que aquilo zero. Então, o operador não é invertível, né, não é sequer injetivo. Né. Então, nosso trabalho engloba hipersuperfícies completas, que são gráficos de funções radiais. Né. Esse foi o problema geométrico, né, que a princípio motivou a gente. Depois a gente conseguiu generalizar um pouco, né, mas essa é a motivação geométrica. Então, o teorema que nós demonstramos foi o seguinte: seja uma hipersuperfície completa, gráfico de uma função real. Eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre essa função já, mas basicamente qualquer função suave. Função real radial, eu esqueci de botar. Então, o espectro do Laplaciano é o intervalo zero mais infinito. Certo? Então, a função a gente assume radial. E o domínio dela, né, para falar em função radial e essa questão de, na verdade, ser completa, a gente pede que o domínio seja uma bola. Porque a ideia é que variedades completas, elas não têm furos, assim. Então, até por isso. Né?
E, bom, o que é que tem de interessante nesse resultado, né? Um resultado conhecido já, a teoria, né, vamos dizer, a teoria mais básica do Laplaciano, você sabe que variedades compactas, o espectro é discreto. Então, por exemplo, esse tipo de resultado permite a gente construir um exemplo de uma hipersuperfície limitada que tem o mesmo espectro de Rn mais 1, certo? Que é exatamente aquele intervalo. E aí tem esse exemplo. No caso, assim, eu estou pegando o gráfico dessa função, cosseno da tangente. A ideia de colocar a tangente é que tenha umas certas oscilações, próximo ao π sobre 2. E, assim, em termos para ficar uma variedade completa, você pega de 0 a π sobre 2. Só uma questão de... Mas para pensar, você pode pensar nesse gráfico, né? Mas pega de 0 a π sobre 2. Por causa do domínio da definição da tangente, né? Bom, então, quais são os passos, né? Como é que a gente continua, né? Tem a ideia de provar o teorema, então, às vezes, uma boa ideia é procurar uma pequena generalização, que, de certa forma, lhe ajude na hora que você for tentar demonstrar, eliminar o que é supérfluo, né? Aquela ideia que, às vezes, as pessoas dizem, se você não sabe resolver, generalize, né? É mais ou menos isso que a gente vai fazer agora. Vamos encontrar um sistema de coordenadas e escrever a expressão da métrica, né? Primeiro, a gente usa coordenadas, isso é simplesmente coordenadas polares, né? Na bola. A bola é caracterizada, né, por essas coordenadas. Você tem coordenadas na esfera, no caso W, e um vetor radial, né? No caso, você tem o raio R aí. Então, se você quer parametrizar um gráfico, né, você tem essa parametrização natural. Aí, você pega simplesmente um ponto x e leva no x f de x. Como a função é radial, né, fica só f de r. Essa é a parametrização natural, mas ela ainda não é boa o suficiente, né? O que é de se esperar, porque essa é a parametrização mais óbvia possível, né? Então, bom, defina essa função. Essa função é essencialmente um comprimento de uma curva na variedade, certo? Bom, a derivada é positiva, claramente, então é um diffeomorfismo, e está aí o diffeomorfismo inverso. No caso, essa função, essa t vai para mais infinito. Já vou escrever isso, mas essencialmente o fato de ser completa mostra que essa t realmente vai de 0 a mais infinito. E aí a r está definida nesse conjunto aí. Então, bom, o teorema da função inversa, no caso da reta, né, o caso mais simples, nos diz isso. Então, a derivada do r é, em particular, menor do que 1. Eu escrevi menor ou igual, mas é menor do que 1. Então, a gente reparametriza dessa maneira, né? Considera essa psi dada por psi de t igual a... Essencialmente, a gente pega r de t, multiplica, ou seja, é compor a f com a r, né? Essencialmente, trocar coordenadas no domínio, de modo que quando você escrever a métrica, né, ela vai ficar dt2 mais r quadrado, a métrica na esfera. Eu estou usando coordenadas polares, e esse r satisfaz a condição r' limitado, no caso, né? Assim, o teorema que a gente quer provar é consequência do seguinte, né? Caso nós estejamos aptos a prová-lo, né? Se você tem um modelo riemanniano, né, com métrica nessa expressão e o r' limitado, maior do que 0, o espectro do Laplaciano é o intervalo 0 mais infinito, né? Esse teorema claramente implica no teorema anterior pelo que foi exposto. Então, vou tentar descrever agora algumas ideias, né, na prova. Algumas ideias que a gente utilizou. Como uma questão técnica, assim, a principal dificuldade de trabalhar com essas coisas, espectro do Laplaciano, é porque o Laplaciano em variedades não tem uma cara tão bonita, assim, né, como no Rn, né? Você está derivando uma matriz inversa multiplicada por uma função, então cada vez que você deriva um produto, né, aparecem dois termos e vai um somatório. Então, assim, para fazer as estimativas, em geral, você tem que, primeira coisa, escolher um bom sistema de coordenadas. Então, e outra coisa que ajuda é quando você encontre funções que zerem certos termos do Laplaciano. O Laplaciano não fique muito grande. Então, a ideia foi usar funções radiais para transformar, ao invés de calcular o Laplaciano na variedade, vamos dizer, com coordenadas r e θ, a gente calcula com coordenadas só r e vira um problema de EDO. Essencialmente, transformar um EDP num EDO, que é muito mais fácil
resolver, né? A ferramenta técnica, né, que a gente utiliza para provar isso é o seguinte lema, é o fato geral de teoria espectral. Né? Você tem um lambda pertence ao espectro de um operador autoadjunto, somente se você consegue construir uma sequência de funções no domínio, satisfazendo essa condição aí, esse limite vai para zero. Né? Percebam uma coisa, né? Por exemplo, se o lambda é um alto valor, eu tenho uma f tal que h de f é igual a lambda f, vamos dizer. Então, eu posso tomar uma sequência constante, assim. Então, isso a gente interpreta como uma sequência de quase autofunções, né? É o que é dito. Então, o principal problema para aplicar esse lema, né, claramente é encontrar essa sequência de quase autofunções. Né? Você tem que ter um bom chute aí. Então, a ideia da prova é basicamente a seguinte. Né? Você dá um lambda, né? E note que aqui tem um menos, mas a gente trabalha com menos o laplaciano. Certo? Então, aqui fica mais. Né? Laplaciano de f mais lambda f. Bom, então, para cada lambda, no trabalho, nós construímos, de fato, tais funções, né, com suporte compacto, satisfazendo desigualdades desse tipo. Né? Laplaciano de f mais lambda f menor ou igual do que uma constante, que independe de p, né, depende só da variedade, e constante sobre p, norma de f LP. Então, bom, dividindo pela norma L2 de f, você tem que essa função g tem norma 1 e satisfaz a condição anterior. Esse limite vai a zero, né? Para aquela desigualdade lá quando p vai para mais infinito. Bom, então, a ideia é essa, né? Então, quem seriam essas funções, né? A primeira ideia é o seguinte, você encontrar uma solução U para o problema de alto valor, então, encontrar uma U radial que satisfaça esse problema. Laplaciano de U mais lambda U igual a zero, só que apenas no intervalo, né? Isso a gente sabe fazer, né? Resolver no intervalo, com condições de bordo, né? E a gente pede que U seja maior nesse intervalo, mas a função é contínua, se eu pego dois zeros consecutivos, ela tem que ter um sinal, né, nesse intervalo. Então, esse aqui não é o maior problema. O maior problema é esse, né? Usar a teoria de Sturm-Liouville para estender U, na verdade, a toda do T0 em diante, na reta. Esse é um problema de extensão, né, de uma função. Você tem uma solução, né, você sabe que a função está definida ali, e basicamente estender ela a uma solução na reta toda. Né? Em geral, isso não é um problema fácil e não é um problema que é verdade, não é uma extensão que você possa fazer sempre. Né? Não é toda equação linear que vai ter solução na reta toda. Né? Depende de certas especificidades aí. Né? E para isso a gente usou a teoria de Sturm-Liouville. Né? Note que, bom, a gente transforma em EDO porque o laplaciano, né, da função radial vira essencialmente um operador de derivação, né, derivada segunda. Então, bom, se U está no domínio do laplaciano, esse problema acaba por aqui, né? Porque eu teria uma solução, na verdade a solução na reta toda, e aí em particular seria uma autofunção na variedade. Né? Então, nada a fazer. Mas não tem nada que garanta isso. Né? A priori a gente sabe resolver no intervalo, sabe estender, né, de uma maneira um tanto quanto indireta, vamos dizer assim. Não é uma maneira indireta. Né? Existem critérios para você determinar quando uma equação desse tipo, uma EDO em geral, possui extensão, em termos dos coeficientes, né, que seria o nosso R. Então, bom, você sabe estender, mas não sabe muito bem como, né? Sabe que ela tem infinitos zeros e não muito. Então, muito menos você sabe se ela é integrável ou não, esse tipo de coisa, você não tem controle. Né? Então, o que é que você faz? Você corta a função. Você pega a função, você tem a função definida, né, em toda a reta e você corta, multiplica por uma função bump, né, que seria próximo passo. Você pode considerar para cada P uma função HP, cujo suporte está entre o zero de ordem, o primeiro zero e o zero lá na frente, de ordem 3P. Né? E aí você define F para ser U vezes H e mostra que essa sequência satisfaz as hipóteses do lema. Eu vou fazer um gráfico aqui o que é que seria isso geometricamente. Né? Aqui você tem
você tem uma função u na reta, não vou nomear os eixos, você tem um ponto aqui t0, né, tem um ponto aqui t1, e você resolveu aqui. Né, você tem, isso aqui a princípio a u satisfaz aqui, né, Laplaciano de u mais lambda u igual a 0, aqui, t0, t1, u de t0 igual a u de t1, que é igual a 0, e a u é maior do que 0 aqui também, t0, t1. Então, o que é que você faz? Você estende provando que ela tem infinitos zeros. Né? Então, ela vai ser uma coisa tipo oscilatória. Assim. Isso aí, assim. Você não sabe bem como, mas... Aí, bom, você tem um zero lá na frente. Né? Você marca aqui vamos dizer que é o zero de ordem 3p. Aqui vamos dizer que oscilou bastante. Aqui é o zero de ordem p. E aqui é o zero de ordem T2P. Aí você não sabe, essa área pode acontecer qualquer coisa, né? Pode ser grande, pode... Então, você corta aqui. Pega uma função h que vale 1, por exemplo, nesse intervalo, né? Não sei qual é a escala aqui, vamos dizer que essa função... Uma função h que vale 1 daqui para cá, né? E suave, com suporte compacto, vamos dizer, do T0 eu posso começar aqui, geometricamente eu posso fazer assim, seria uma coisa desse tipo, assim. Função que desce. Pode ser no T3P, eu posso botar o T3P aqui, talvez. Bom, então a ideia é que você vai multiplicar essas duas funções e o decaimento que a gente quer vai estar relacionado com a H. Né? Em geral, essas funções bump, elas têm condições boas. Tipo, a derivada, o H' é menor ou igual do que uma constante sobre P, e o H2 é menor ou igual do que uma constante sobre P2. Então, essencialmente, isso é que vai controlar e vai te dar as estimativas, né, que você quer. Então, essa é a ideia, né, sem entrar em detalhes mais técnicos, né, do cálculo do Laplaciano. E, com respeito a possíveis extensões, a gente pode pensar, por exemplo, no caso, né, nosso teorema fala do R' maior do que zero e menor ou igual do que uma constante. Né? Então, por exemplo, a primeira coisa é você perguntar se você pode, né, analiticamente, você pode pedir que o módulo do R' seja menor ou igual do que uma constante. O R' necessariamente não seja maior do que zero, ou seja, o R não precisa ser crescente. Né? Um exemplo seria esse caso, R de t igual a seno de t mais 2. Né? Isso é uma função positiva, com derivada limitada, mas que não se encaixa, né, no nosso resultado. Né? A gente tentou, mas por questões técnicas mesmo, a gente usa muito fortemente assim, o fato de que o R cresce e aparentemente é necessário usar uma outra técnica para se resolver esse caso. Né? Isso não se encaixa. Uma situação mais geral seria o espectro de variedades com crescimento polinomial. Do mesmo jeito que no Rn, né, uma bola é uma função de R elevado a n, do raio elevado a n, né, você tem certas variedades onde as bolas geodésicas têm crescimento polinomial, como, por exemplo, nos gráficos radiais que eu coloquei, nesse caso aqui, com R limitado. Então, já foi provado, por exemplo, que o ínfimo do espectro de variedades desse tipo é o zero. E, assim, isso é uma indicação de que pode ser verdade um teorema desse tipo, assim, porque esse espectro, em geral... Bom, tem vários casos. Espectro, nesses casos que a gente trabalha, em geral, é um espectro contínuo, assim, é um intervalo, mas, por exemplo, já em outros casos, né, estudos de superfícies mínimas, né, existem superfícies mínimas, né, que, como a gente sabe, até de apresentações anteriores, superfícies mínimas são não compactas, né, mas existem superfícies mínimas que têm espectro discreto. Então, mas nesses casos, em geral, nesse tipo de crescimento, a gente espera, né, e acredita que o espectro seja o intervalo todo. Mas, para provar, né, você tem essa dificuldade, né, que num gráfico geral, se não for num gráfico radial, a conta para fazer com o Laplaciano fica bem mais complicada. E talvez seja por isso que as pessoas não tratam muito, né? E, bom, eu falei de variedades de crescimento polinomial e aqui, especificamente, também gráficos não radiais. Né? Acho que a gente só trabalha com gráficos radiais, então seria interessante trabalhar com gráficos não radiais. Né? Uma coisa que foi provada também, né, é que o ínfimo do espectro de gráficos de funções com gradiente limitado também, né, o tom fundamental é o zero. As pessoas sabem
Isso, né? Em geral, isso já é um problema interessante, você estimar o ínfimo do espectro, né? Em certas variedades, né? Principalmente nesses casos mais gerais, onde você não tem simetria ou coisas desse tipo, né? Então, bom, então a gente espera tratar alguns desses casos, né? Mas o que eu tinha para falar para vocês era isso. Assim, espero que a gente tenha tempo agora para discutir um pouco mais bom, enfim. Obrigado.